Bom, meu amigo Barão, ontem a gente estava de olho, o Barão vem fazendo um trabalho realmente excepcional. Não podia ser diferente, mas está sendo Obrigado, mais Datena. diferente do que eu imaginava. Mas excepcional com todas as limitações que nós temos por causa da pandemia, inclusive de movimento, né? E elas vão piorando à medida de que o ser humano percebeu que se não for o lockdown, se não for estratégia de quarentena e tal, mas eles só fazem isso depois das eleições. Aí botam a cidade, o estado em alerta vermelho. Quando eu avisei o governador de São Paulo que os Estados Unidos e a Europa de novo entravam numa fase difícil e deveria ter alguma coisa diferente que estava ocasionando isso, o governador perguntou se eu era médico. Eu não sou, mas ele também não é, ele não é cientista. E ele tem um defeito, ele não ouve nem médico nem cientista. O cara tem que falar o que ele quer. E quando o cara vai dizer que a vacina tem 50%, ele dá no pé aí para Miami, nos Estados Unidos, onde está o Barão. Agora está tudo vermelho no estado de São Paulo. Resta saber se os prefeitos vão cumprir, como não cumpriram da última vez, o alerta vermelho que ele deu um dia depois das eleições, e a Baixada ficou em alerta amarelo e pronto, acabou. Numa clara desobediência civil. Resta saber se os caras vão cumprir. Se não cumprir agora também, vão se ferrar, porque o doutor Boulos disse ontem aqui, ontem nós antecipamos logo de manhã o que ia acontecer em São Paulo. O doutor Boulos falou assim, olha, em 2 semanas, se não resolverem, em 2 semanas, os médicos vão ter que escolher quem vai morrer ou quem vai viver no estado mais rico da União, que é São Paulo. Não é na distante Manaus, que sofre com problemas terríveis lá no meio da floresta amazônica. Era na maior capital da América Latina, uma das 10 maiores cidades do planeta, do estado mais rico da União, onde se focou na ciência, o estado está em colapso quase que total. O Brasil está em colapso quase que total por causa do cinismo desses caras que fizeram eleições, deixaram tudo aberto nas eleições, e aqui o governador fechou para estado vermelho um dia depois da festa, né, Agostinho? Porque teve a festa também. Teve a festa né? ainda, teve. A comemoração sem distanciamento. Não, sem distanciamento, uma ova. O Dória e o Covas comemoraram num recinto fechado com bilhões de pessoas. Bom dia, Barão. Alguma novidade em relação àqueles números que devem ter assustado os americanos? Assustaram mesmo, né? Porque nós chegamos a quase 4.400 mortos, foi recorde, mas o que mais me assustou e me chamou a atenção é o número de casos descendo. E eu estou vendo aqui que em Israel também o número de casos do coronavírus está regredindo. Olha, a coisa tão maluca que a gripe espanhola ela desapareceu de uma hora para outra. Sem intervenção de ciência nem nada, é um negócio assim maluco. Desapareceu de uma hora para outra. Tomara que isso aconteça com esse vírus aí, porque senão nós estamos ferrados. Bom dia, Barão. Isso foi comentado nos Estados Unidos de ontem para hoje? Bom dia, Datena, mais uma vez. Agostinho, minha solidariedade, todo mundo aí da Rádio Bandeirantes. Olha, é o seguinte, sim, Datena, os casos de coronavírus estão caindo em 46 estados americanos, diminuindo a pressão nos hospitais em especial. É o seguinte, em 42, são 50 estados americanos no total, em 42, a chamada média móvel em 7 dias caiu mais de 10%, Datena. Estou falando de novos casos, né? Então, é algo já observado pelos cientistas ao longo dos últimos dias. Ninguém sabe, Datena, se é uma tendência que veio para ficar, se é algo que lá na frente vai mudar, mas que é uma realidade observada ao longo de 7 dias, isso vem acontecendo. Por outro lado, infelizmente, o número de mortos, como a gente falou ontem, né, está subindo. Ontem bateu mais de 4.300, chegou perto de 4.400. O número não está fechado de hoje, mas já está em 4.100. Ou seja, você tem uma tendência de um lado, que é de aumento no número de mortos, mas por outro, como a gente conversava, essa queda no número de novos casos de coronavírus por aqui, Datena. Bom, o Barão tem mais 1.000 programas a fazer, eu espero contar Datena, com o Barão hoje à tarde também. Diga, Barão. Só dar uma informação, ontem a gente conversava sobre 10 medidas que foram determinadas pelo novo presidente, o presidente Joe Biden, né? São medidas de diversos aspectos, mas especificamente sobre o coronavírus.
aumentando, por exemplo, a obrigação de construção nas fábricas daquela máscara N95. É um estado de guerra que ele determinou. Para quem vier aqui para os Estados Unidos tem que fazer teste antes, ficar em quarentena aqui no país mesmo depois. Agora, tem um detalhe que depois, na madrugada, eu consegui ler inteiro todas as determinações do Biden. Ele está determinando, Datena, criar uma agência semelhante, à NASA, semelhante a alguma coisa de previsão do tempo, de furacão, mas especificamente sobre novos vírus. Então ele está criando uma agência para identificar novos vírus que venham a surgir no futuro, para, de alguma forma, como se fosse uma previsão do tempo, avisar antes pessoas, alertar o mundo de que algo diferente está acontecendo em alguma região do planeta. Convenhamos, eu não tinha visto até então ninguém falar. E lá atrás não tinha previsão do tempo, não tinha NASA, não existia nada disso. Então, o Biden está colocando isso como uma realidade já desse governo dele, com a possibilidade de prever outras variações de outros vírus que venham no futuro, Datena. Não, já é previsível essa classe de coronavírus. Bom, o Stephen Hawking, antes de morrer, digitou lá com aquela voz metálica dele no computador que era mais fácil o mundo acabar por causa de um vírus do que por causa de uma guerra nuclear. A mesma coisa o Bill Gates, só cabeção, né? Até aquele cara da cloroquina lá, o Didier Raoult, que é um baita num virologista, ele pode estar errado com a cloroquina e a azitromicina, mas foi o primeiro cara a estudar vírus grandes. Ele entregou há 3 anos atrás um projeto para o governo francês que previa tudo isso que está acontecendo. Jogaram fora o projeto dele. Então era uma coisa, ao invés de ficar gastando com arma nuclear, se esses caras tivessem feito isso que o Biden está fazendo, o mundo já teria previsto, não precisava nem da OMS. Porque existe um organismo que tem que fazer isso que o Biden está propondo. Tá? A OMS existe para isso, para detectar uma pandemia que pode virar, uma epidemia que pode virar uma pandemia. A OMS, não sei porquê, falhou terrivelmente no caso da China. A China deixou, não sei, não deve ser de laboratório, nem acidente, nem proposital na teoria da conspiração, esse vírus chinês, porque ele é muito perfeito. E coisa perfeita só quem cria a natureza. Então, deve ter sido uma evolução do vírus, que foi para o pangolim ou para o morcego. Alguém comeu e o vírus passou para o ser humano e pronto, acabou. Até na respiração mesmo. Agora, que a China um dia vai ter que explicar como é que deixou esse vírus escapar de lá, provavelmente foi por causa da política. Havia política em Wuhan, onde surgiu o vírus, tinha eleições lá, e os caras resolveram sentar em cima da notícia, e o governo chinês, que é um governo fechado pra caramba, quando descobriu que o vírus estava disseminado numa cidade do tamanho de São Paulo, de 13 milhões de habitantes, sentou em cima também da notícia e resolveu bater nas pessoas, torturar o sujeito lá, que deve ter sido torturado, porque ele foi levado para a cadeia. Aquele chinesinho que foi o primeiro a comentar vírus em rede social. E esse cara morreu. Dizem que ele coronavírus, mas morreu. Então o governo chinês um dia vai ter que se explicar ao mundo como é que esse vírus escapou de lá. E a OMS tem que explicar ao mundo também como é que não detectou que o que virou uma epidemia já saísse da China, porque foram contidas várias epidemias. SARS, MERS. SARS é que lembra que matavam um frango, um passarinho, não sobrava um frango e um passarinho. Até voando eles matavam. Da SARS. A MERS veio do camelo e tal, mas foi tudo contido ali. A do coronavírus não, deixaram espalhar. E aí, amigo, já era. Mas ótima a iniciativa do Biden, já começa bem o Biden. O Biden, para ser melhor que o Trump, não precisa fazer quase nada, mas pelo jeito, acho que ele vai marcar a história, porque ele pegou um período, o pior período da presidência americana, e ele vai ser um bom presidente. Não fazendo nada já seria, mas parece que está interessado, mesmo porque a maior nação do planeta não pode ficar de joelhos para uma epidemia como essa, mais do que todo mundo. Todo mundo está, mas ela não pode ficar mais do que todo mundo, senão a geopolítica mundial está ameaçada, inclusive, a mudar, e a democracia chegou a ficar arranhada dentro do território americano com a invasão do Capitólio.
Deus salve a América, porque nós dependemos da América para tudo. O mundo depende dos Estados Unidos por uma estabilidade comercial e principalmente geopolítica, e principalmente em termos de... se ele não arrumar confusão com mais ninguém, que é o que o Trump fazia, todo dia já está bom demais para o mundo. Não é? Mas Deus salve o mundo em primeiro lugar. Obrigado então, Barão. Um abraço, Datena. Bom trabalho para você. Até mais tarde. Ótimo trabalho, porque o Barão já tem que começar o trabalho dele imediatamente. Já começou desde madrugada.